Nunca imaginei que aos 72 anos, depois de criar um filho com as próprias mãos, depois de sobreviver à pobreza, à doença e à solidão, eu seria mandada esperar do lado de fora de um banheiro como um animal indesejado. Era uma portinha pequena, pintada de branco, ligeiramente lascada perto da maçaneta. Bati de leve, não por medo, mas por cansaço. E de trás daquela porta, a voz do meu próprio filho explodiu em raiva. Espera aí fora que nem cachorro, sua velha chata. Por um instante, não consegui respirar. Minha mão congelou no ar. Meus joelhos tremeram, não de idade, mas de vergonha. Ainda não estava chorando. Não, isso veio depois. O que mais doeu não foram as palavras. Foi a certeza de que ele quis dizer exatamente aquilo. Se você está me ouvindo agora, talvez seja mãe, ou pai. Talvez tenha sacrificado anos da sua vida pelos filhos e se perguntado, tarde da noite, se eles algum dia vão lembrar de algo disso. Por favor, fica comigo. Porque o que aconteceu depois daquela batida mudou tudo o que eu acreditava sobre família, dignidade e vingança silenciosa. Antes de continuar, deixa eu te falar com carinho. Se histórias como a minha te trazem conforto, força ou simplesmente te fazem sentir menos sozinho, que a vida te devolva essa bondade 10 vezes mais. E se você decidir caminhar comigo até o final dessa história, eu te recebo como uma velha amiga. Meu nome é Odete. Tenho 72 anos. Esta é a minha história. Eu dei à luz meu filho Leandro quando tinha só 26 anos. O pai dele morreu jovem em um acidente na fábrica. Num dia ele me deu um beijo de despedida, e no outro eu estava de preto, segurando um bebê, aprendendo a respirar sem um homem que eu amava. A partir daquele momento, minha vida ficou simples e pesada ao mesmo tempo. Trabalhar, casa, filho, repetir. Eu limpava escritórios à noite. Cozinhava refeições que eram quase só arroz e feijão. Eu abria mão de médico, de sapato novo, de descanso. Mas Leandro nunca abriu mão da escola. Nunca abriu mão de comida. Nunca abriu mão do amor. Pelo menos era o que eu acreditava. Conforme ele crescia, ele ficava ambicioso. Eu tinha orgulho disso. Ele estudou administração. Casou com Luciana, uma mulher que sorria educadamente, mas nunca com calor. Quando minha saúde começou a fraquejar, artrite nas mãos, dor nos quadris, eles me convidaram para morar com eles. As pessoas diziam que eu tinha sorte. Eu acreditava. No começo eu tentava me tornar invisível. Acordava cedo. Limpava em silêncio. Comia pouco. Eu dizia para mim mesma, isso é temporário. Isso é gratidão. Isso é família. Mas a invisibilidade tem um preço. Quando as pessoas param de te ver, elas param de te respeitar. Leandro começou a me corrigir na frente dos outros. Luciana revirava os olhos quando eu falava demais. E a casa nunca parecia minha. Parecia um lugar onde eu tinha permissão de ficar, desde que não ocupasse espaço. Só uma pessoa ainda me olhava do jeito que eu lembrava. Minha neta Eduarda. Ela tinha 16 anos. Quietinha. Atenta. Às vezes, quando Leandro levantava a voz, eu via o maxilar dela travar. Ela percebia as coisas. Só não sabia como impedir. O dia do incidente no banheiro não foi especial. É isso que mais me assusta. Foi um dia comum. Luciana ia receber visitas. A casa estava barulhenta. Música tocando. Eu precisava do banheiro com urgência. Meus remédios não permitem esperar. Bati. De leve. Com respeito. E vieram as palavras. Fiquei ali, olhando para a porta, enquanto risadas vinham da sala. Ninguém veio. Ninguém perguntou se eu estava bem. Eu esperei. Quando a porta finalmente abriu, Leandro nem olhou para o meu rosto. Passou por mim como se eu fosse um móvel. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na beirada da cama, mãos cruzadas, coração disparado num corpo cansado demais para fugir. E pela primeira vez, me fiz uma pergunta que eu evitava há anos. O que acontece quando uma mãe vira um peso? Na manhã seguinte, fui para a cozinha cedo. Luciana estava lá rolando o celular. Nem me cumprimentou. Servi meu café, com as mãos tremendo. A xícara batia no pires. Ela olhou para cima e disse, como quem não quer nada:
Você devia tentar não incomodar tanto o Leandro. Ele tá estressado. Foi naquele momento que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva. Foi clareza. Eu entendi então. Não era um dia ruim. Era o meu lugar no mundo deles. Mais tarde naquela semana, saí para caminhar sozinha. Minha vizinha Nair, uma amiga antiga de anos atrás, me viu sentada num banco e veio se juntar a mim. Ela escutou. Não interrompeu. Quando terminei, ela pegou minha mão e disse algo que eu nunca vou esquecer. Odete, silêncio não é paz. É permissão. Essas palavras me acompanharam para casa. Me seguiram por todos os cômodos. Por todas as memórias de sacrifício. Naquela noite, abri uma gaveta que eu não tocava há anos. Lá dentro estavam documentos, cartas, extratos bancários, coisas que eu guardava só por precaução. E pela primeira vez em décadas, eu não me senti fraca. Eu me senti acordada. Eu não confrontei Leandro. Não discuti com Luciana. Não chorei na frente de ninguém. Eu simplesmente comecei a me preparar. Porque às vezes a vingança não é barulhenta. Às vezes ela é paciente. E às vezes, ela é completamente merecida. E enquanto eu estava ali, segurando aqueles papéis, eu me perguntei: se eles soubessem o que eu estava prestes a fazer, eles ainda teriam falado comigo daquele jeito? Essa resposta viria logo. Naquela noite eu não consegui dormir direito. A casa, que antes era familiar e acolhedora, agora parecia pesada de silêncio. Cada rangido do assoalho, cada zumbido distante da geladeira soava mais alto, mais agudo, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração, esperando. Fiquei sentada no meu quartinho pequeno, olhando o luar se espalhando pelo chão, pensando nas palavras que Leandro gritou para mim: espera lá fora que nem cachorro, sua velha chata. Elas ecoavam na minha cabeça, cada repetição cortando mais fundo que a anterior. Não era só um insulto, era traição. A criança que eu amei, criei e protegi tinha se tornado alguém que eu mal reconhecia. Durante anos, eu acreditei que só o amor bastava para protegê-lo. Trabalhei sem parar, cozinhando, limpando, abrindo mão das minhas próprias necessidades para que ele tivesse tudo. E mesmo assim, naquela noite, ele me mostrou que gratidão e respeito não são garantidos, nem mesmo vindo do próprio filho. Senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva, ainda não, era clareza. Percebi que se eu não fizesse nada, nada mudaria. Minha dignidade continuaria sendo pisoteada, e eu seguiria invisível na casa que um dia chamei de família. Na manhã seguinte, me movi pela casa com cuidado, mantendo minha presença mínima. Luciana estava ocupada na cozinha, fingindo não me notar enquanto eu servia meu café. Odete, disse ela casualmente, sem olhar para cima, se prepara para ajudar com a roupa mais tarde. Não atrapalha o Leandro enquanto ele trabalha. As palavras eram educadas, mas o tom era cortante, desdenhoso. Eu assenti em silêncio, mantendo a expressão calma, serena. Por dentro, porém, minha mente fervia. Aquele seria o momento em que eu começaria a retomar o controle, não com raiva, mas com precisão. Comecei pequeno. Mexi levemente nos papéis, deixando cartas onde seriam encontradas por acaso. Cada gesto era deliberado. Não era bagunça, era estratégia. E pela primeira vez em anos, me senti viva, cheia de propósito. Eduarda percebeu. Ela sempre foi observadora, mais sensível do que os pais imaginavam. Naquela tarde, ficou parada na porta enquanto eu arrumava alguns documentos no balcão. Vó, sussurrou ela, com a voz cheia de curiosidade, porque parece que alguma coisa mudou. Olhei para ela, sustentando seu olhar com suavidade. Paciência, meu amor. Às vezes, quem esquece o respeito precisa ser lembrado. E às vezes, a justiça é quieta, mas forte. Seus olhos se arregalaram. Ela ainda não entendia tudo, mas sentia a mudança. Ia observar de perto, aprender em silêncio, e talvez até torcer. Mais tarde, quando Leandro chegou em casa, parecia agitado. Andava de um lado pro outro, resmungando sobre papéis sumidos e arquivos desaparecidos. Luciana tentava acalmá-lo, mas eu via a tensão no rosto dela, as primeiras rachaduras no controle que eles sempre acharam que tinham sobre a casa. Eu ficava no fundo, observando.
sorrindo suavemente. Esperando. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha, revisando com cuidado os documentos antigos que guardei escondido. Cartas, extratos bancários, contratos, coisas pequenas que Leandro nunca levou a sério. Percebi que minha maior vantagem não era a idade, nem mesmo a experiência, mas o meu conhecimento, a minha paciência e a capacidade de agir em silêncio. Eles me subestimaram, como filhos muitas vezes fazem quando esquecem que as mães carregam lições que não se aprendem na escola, mas na vida. Coloquei cada papel em ordem, planejando passo a passo. Não ia confrontá-los diretamente, ainda não. Em vez disso, deixaria as consequências do descaso e da falta de respeito deles se desenrolarem naturalmente. Minhas ações falariam mais alto que qualquer briga, e eu garantiria que eles finalmente entendessem o que significa tratar alguém com tanto desprezo. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Leandro ficava mais inquieto, revirando gavetas, murmurando acusações. Luciana tentava manter a calma, mas nem ela conseguia esconder completamente o desconforto. E eu permanecia serena, invisível, mas completamente presente. Me movia como uma sombra pela casa, despercebida, porém atenta a tudo. Eduarda ficava por perto, fazendo perguntas baixinho, a curiosidade crescendo a cada dia. Vó, o que você tá fazendo? Perguntou numa noite, espiando da esquina. Peguei sua mão com carinho, puxando-a para sentar ao meu lado. Às vezes, as ações mais fortes são as mais quietas, falei. Às vezes, paciência, preparação e silêncio conseguem o que o grito não consegue. Ela assentiu devagar, sua mente jovem tentando captar a profundidade das minhas palavras. A casa começou a parecer diferente. Cada som, o tilintar dos pratos, os passos no corredor, o riso leve de quem ainda não percebe, parecia carregado de tensão. Leandro e Luciana começavam a notar as mudanças sutis. As coisas que eles achavam normais já não eram mais. E eu sentia uma satisfação quieta crescendo dentro de mim. Não era triunfo de crueldade, mas de paciência, estratégia e respeito próprio finalmente resgatado. Naquela noite, enquanto preparava o próximo passo, ouvi Eduarda sussurrar: Vó, acho que as coisas estão mudando. Sorri para ela. Sim, meu amor. E mudança sempre incomoda quem não está preparado. Mas às vezes, ela é necessária. Eu sentia a frustração de Leandro chegando ao limite. A voz dele ficava mais afiada, os movimentos mais bruscos. Luciana tentava intervir, mas nem ela conseguia conter a sensação crescente de que algo na casa tinha mudado para sempre. E eu ficava calma, composta e pronta. Finalmente, o momento chegou em que eu não podia mais ficar escondida. Leandro entrou no quarto, o rosto tomado de irritação. Odete, disse ele rispidamente, onde estão os arquivos? Por que eu não acho nada? Olhei para ele firme, a voz calma e medida. Leandro, falei baixinho, talvez você tenha me subestimado por tempo demais. Talvez esteja na hora de lembrar da mãe que você conheceu, a mulher que te criou com carinho, paciência e amor. Você pode ter esquecido o respeito, mas eu não esqueci a dignidade. A expressão dele passou de irritação para choque. Luciana apareceu atrás, a máscara de educação caindo um pouco ao perceber que o equilíbrio em que sempre confiou estava desmoronando. E Eduarda? Seus olhos estavam arregalados de admiração, testemunhando o início de uma transformação que nunca esqueceria. Se você está gostando dessa história até agora, não esquece de dar um like. Isso ajuda a compartilhar essas histórias reais de coragem e paciência com outras pessoas que precisam ouvi-las. A noite foi ficando mais profunda. A casa, antes cheia de risadas casuais e descuido, agora carregava tensão, incerteza e expectativa. Cada movimento, cada palavra tinha peso. E eu sentava quieta, deixando a tempestade de compreensão se formar ao meu redor. O respeito que me negaram por tanto tempo começava a voltar não pelo medo, mas pela compreensão. Eduarda veio pro meu lado mais uma vez, sussurrando: Vó, você é incrível. Não sei como você consegue. Beijei sua testa. Filha, falei, a força nem sempre é barulhenta. Às vezes ela é quieta, paciente e inabalável. E às vezes, ela se mostra simplesmente por se recusar a ser ignorada. Naquela noite, enquanto escutava a casa ao meu redor, entendi a verdade. A idade não diminui o poder,
paciência não é fraqueza, e dignidade, uma vez reconquistada, nunca pode ser levada na brincadeira. Leandro e Luciana estavam começando a entender, quisessem ou não, que a mãe que eles ignoraram por tanto tempo não era mais invisível. E eu esperei, calma, confiante, certa. Na manhã seguinte, o ar da casa parecia diferente, mais denso, mais pesado, mais cheio de vida. Leandro andava pelos cômodos com cautela, olhando para papéis fora do lugar e documentos sumidos, a frustração crescendo dentro dele. A compostura educada de Luciana começava a rachar, aquele controle sutil que ela sempre exerceu sobre ele escapando como areia entre os dedos. E eu, Odete, fiquei sentada quietinha à mesa da cozinha, tomando meu café, com um pequeno sorriso sabedor brincando nos cantos dos lábios. Eduarda observava da porta, os olhos bem abertos de expectativa. Ela nunca tinha visto a avó assim forte, calma e imparável. Inclinou-se um pouco para frente e sussurrou: "Vó, tá funcionando." Eu acenei com a cabeça, colocando a mão sobre a dela, num aperto gentil de certeza. A paciência tinha se tornado minha melhor aliada, e finalmente o mundo ao meu redor começava a se curvar àquela força quieta que eu cultivei por todos esses anos. Por volta do meio da manhã, Leandro descobriu que vários arquivos que ele achava que estavam bem escondidos agora estavam espalhados. Cada anotação e cada declaração servindo de lembrete do que ele tinha ignorado. Ele me chamou para o escritório, a voz tensa, exigindo explicações. "Odete, o que é isso? Para onde foram esses documentos?" Entrei devagar de propósito, deixando minha presença encher o cômodo. Olhei direto para ele, os olhos firmes, sem vacilar. "Leandro", falei baixinho, "esses documentos sempre estiveram aqui. Talvez você nunca tenha tirado tempo para olhar. Talvez você tenha simplesmente presumido que sua mãe sempre seria invisível, calada e paciente. Mas respeito se conquista, e dignidade não pode ser ignorada." Pela primeira vez em anos, ele ficou sem palavras. Luciana apareceu atrás dele, o rosto misturando surpresa e incredulidade. Até ela conseguia ver que o equilíbrio em que confiava há tanto tempo estava virando de cabeça para baixo, de forma irreversível. E Eduarda, parada quietinha na porta, foi testemunha do triunfo silencioso de uma mulher cuja paciência finalmente foi reconhecida. A casa ficou parada por um instante, e naquela quietude eu percebi algo profundo. Os anos de sacrifício, de aguentar calada, de esforços ignorados, nada disso tinha sido em vão. Minhas ações não foram barulhentas nem vingativas como o mundo costuma esperar. Foram sutis, intencionais e, acima de tudo, eficazes. Leandro finalmente achou a voz, mas estava diferente agora. Menos segura, mais cuidadosa. "Mãe, ele começou, mas eu levantei a mão com delicadeza, interrompendo-o. "Não há mais nada a dizer", respondi. "Que isso seja uma lição, não de castigo, mas de reconhecimento. Reconhecimento pelos anos que eu dei, pelo amor que eu dei e pela dignidade que eu mereço." Luciana baixou o olhar. Pela primeira vez, vi um lampejo de arrependimento cruzar o rosto dela. Não gritado, não dramático, mas suficiente para eu saber que o poder quieto da verdade também tinha chegado até ela. Eduarda veio até mim, a mãozinha deslizando mais uma vez para dentro da minha. "Vó", sussurrou, "você me mostrou algo incrível hoje. Força, paciência, dignidade." Eu sorri, sentindo um calor que não tinha nada a ver com vitória e tudo a ver com legado. Minha neta levaria essa lição consigo, entendendo que a coragem às vezes é silenciosa, mas nunca invisível. Quando o dia terminou, a casa encontrou um novo ritmo. A tensão ainda existia, mas era outra. O respeito tinha tomado o lugar do descaso. E eu, Odete, aos 72 anos, senti uma paz que não conhecia há décadas. O trabalho quieto e paciente de anos finalmente floresceu em justiça e reconhecimento, um lembrete de que idade e experiência são forças que nunca devem ser subestimadas. Fiquei sentada perto da janela naquela noite, vendo o sol descer devagar atrás dos telhados, jogando uma luz dourada pelas ruas tranquilas. A vida me testou, me humilhou, me desafiou, mas no final também me lembrou do meu próprio valor. E é essa lição que espero que os outros levem da minha história, que dignidade, paciência e coragem quieta podem transformar até as circunstâncias mais difíceis. Se você sentiu a tensão, o medo,
o triunfo silencioso junto comigo, espero que tire um momento para curtir esse vídeo. Deixe nos comentários o que achou, talvez alguém que você conhece encontre forças nessa história também. E como sempre, se essas histórias trazem conforto ou inspiração para você, te convido a se inscrever. Ainda há muitas histórias para contar, muitas lições para compartilhar e muitos corações para tocar. Obrigada por caminhar nessa jornada comigo.